A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. No versículo 10 diz: Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11 em diante. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpo. Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 25. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Somente até aqui por enquanto, meus irmãos. Lemos aqui alguns versículos do capítulo 13, né, do Evangelho de João. Aqui retrata, né, o lava-pés, a cerimônia de lava-pés, depois da Santa Ceia do Senhor, né, que Jesus teve com seus discípulos aqui no meio para o final do Evangelho de João, no capítulo 13. E aqui, né, eu ressaltei os versículos em que fala de Judas, a relação de Judas, o comportamento e a relação de Judas durante a ceia e durante o lava-pés, né? Aqui no versículo 2 vai dizer que acabada a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas que traísse a Jesus, né? Como bem todos já conhecem a história. E no versículo 4 vai dizer aqui, né, que Jesus se levanta, tira as vestes e toma a toalha para iniciar o lava-pés, lavando os pés dos discípulos, né? No versículo 14, 15 e 16, Jesus vai deixar bem claro que o ato dele lavar os pés dos discípulos ali diante deles era um exemplo, né? Um exemplo de servidão, e ele deixa claro que o servo não é maior que o seu senhor e que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então Jesus deixa claro aqui que esse exemplo deve ser seguido pelos seus discípulos, né? Assim como Jesus, que é Senhor e Mestre, ele vai dizer aqui, né, no versículo 14, ora, eu sou Senhor e Mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Então Jesus vai deixar claro aqui que, sendo ele Senhor e Mestre, se colocou numa posição de servo, né? Numa posição humilde, né? Levando em consideração, meus amados, que nessa época aqui, esse rito, né, de lava-pés, ele era feito todas as vezes que o proprietário da casa chegava com suas visitas, né? Como as estradas não tinham pavimentação, todas as estradas eram de barro e de terra. Durante a caminhada, durante o trajeto, né, que as pessoas faziam ali, né, de tal cidade até a casa, né, ou de tal cidade até a casa de outra pessoa, muita poeira ficava nos pés daquelas pessoas, né? Então, quando essas pessoas chegavam na casa de alguém, ou quando o proprietário chegava na sua própria casa, os servos ali, né,
daquela casa, eles disponibilizavam a bacia com água para poder lavar os pés do proprietário dos seus convidados, né, do dono da casa. Então Jesus aqui, ao fazer isso, ele está se colocando numa posição de servo, né, e deixando claro que, sendo Senhor, né, e mestre, ele também veio para servir. Mas o que eu gostaria de ressaltar, meus irmãos, nessa palavra, a relação e o comportamento de Judas em relação à fé de Judas, né? Nós vemos aqui que mesmo o que eu queria ressaltar aqui, né? Mesmo em meio, que eu queria que nós viéssemos a analisar nesses versículos de João, capítulo 13. Judas, ele estava assentado na mesa, né? E na tradição judaica, ou melhor, na tradição hebraica, a mesa ela tem o significado de relacionamento, intimidade e comunhão. E Judas, ele fazia parte ali, né? Ele tinha essa intimidade, essa comunhão com Jesus e os demais discípulos. Então Judas, ele vivia em comunhão com o Senhor, né? Ele se assentava à mesa, ele participou também do lava-pés, né? Então ele também foi servido durante o lava-pés pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele vai dizer para Pedro, né? Quando Pedro ele se recusa a ter os seus pés lavados por Jesus, porque isso seria, como eu expliquei aqui, né? Quem realizava o lava-pés eram os servos nos proprietários da casa. E Pedro, ele achou isso inaceitável, então ele se recusou a ter os pés dele lavados pelo Senhor Jesus, né? E quando ele se recusa, aqui no versículo 6, ele diz assim, de maneira nenhuma lavarás os meus pés, Senhor. Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo, né? Então Jesus, ele também lavou os pés dos discípulos, ele serviu a todos os discípulos ali, né? Ele se colocou nessa posição. E Judas, ele convivendo com o Senhor Jesus, assim como todos os 11 discípulos, né? Todos os outros 11 demais, Judas, ele ouvia os ensinamentos do Senhor Jesus, ele conhecia o falar, o andar, o levantar e o deitar do Senhor Jesus, porque eles estavam todos sempre reunidos, né? Os 12 e o Senhor Jesus. Judas, ele comia com Jesus, né? Ele dormia com Jesus, ele orava com Jesus, ele ouvia os ensinamentos do Senhor e ele fazia parte dessa comunhão, ele fazia parte dessa intimidade da ceia. E não só fazia parte dessa intimidade da ceia, como foi o mais honrado durante a ceia. No versículo 26, Jesus vai dizer, né, vai responder a João, quando João pergunta para Jesus quem é, né? João vai perguntar no versículo 25, Senhor, quem é? Jesus vai responder, aquele a quem eu der o bocado molhado, né? Esse gesto de molhar o bocado de pão, né? No molho ou no vinho que tinham durante as refeições, na tradição judaica, é um gesto de honrar, né? É um gesto de reconhecer, é uma beneficência, né? Um gesto de demonstrar benevolência para alguém que você deseja honrar. E Jesus, ele teve esse gesto para com Judas, né? Então, no versículo 26 e 27, vai dizer que Jesus, ele molhou, né, o bocado do pão e deu para Judas, logo após a pergunta que João fez, de quem seria, né? Então, Jesus, Judas, além de fazer parte, né, de toda a vida ministerial ali de Jesus, né? Podemos dizer ali que Judas tinha um relacionamento, né? Judas tinha de fato um relacionamento. Então Judas, ele carregava uma fé. Porém, essa fé, que é o que eu gostaria de ressaltar, era uma fé fingida, né? Que é o que eu gostaria de falar hoje sobre a fé fingida. Judas, ele conhecia Jesus, ele ouvia Jesus, ele andava com Jesus, né? Ele comia com Jesus, ele partilhava do mesmo pão, da mesma água, do mesmo vinho com Jesus. Isso é o maior nível de intimidade que uma pessoa poderia ter no tempo e na tradição hebraica, na tradição judaica. Partilhar da mesma mesa, do mesmo pão e do mesmo vinho era o maior nível de intimidade que dois amigos poderiam ter na tradição hebraica, né? E Judas, ele tinha esse nível de comunhão e de intimidade com Jesus, porém, a fé de Judas era uma fé fingida. E o que seria uma fé fingida? Uma fé fingida é aquela fé que não se baseia nas palavras da verdade do Senhor. O interesse de Judas para com Jesus não era
obter a vida eterna, não era obter as palavras de vida, como Pedro diz, né? Quando Jesus prega com autoridade, em Marcos vai dizer que houve uma parte que Jesus pregou, um dia que Jesus pregou com tanta autoridade que todas as pessoas se retiraram, porque acharam a mensagem de Jesus dura demais. Mas Pedro foi aquele que disse: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Judas não estava interessado nas palavras de vida eterna. Judas não estava interessado na mudança e na transformação que as palavras de vida eterna de Jesus poderiam causar no interior dele. Pelo contrário, o interesse de Judas era o que Jesus poderia oferecer, era o que ele conseguiria obter através de Jesus, né? Em João capítulo 12, versículos 4 ao 6, a gente vai ver ali a passagem que diz onde Maria unge Jesus e seca com seus cabelos, né? Onde Maria unge Jesus ali em Betânia, né? E Judas contesta, ele pergunta: por que você está fazendo isso, desperdiçando esse unguento ao invés de vender, né? E o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres, né? E em seguida, nos versículos seguintes, vai dizer que o interesse de Judas não era dar o dinheiro aos pobres. O interesse de Judas era que colocassem mais dinheiro na bolsa para que ele roubasse esse dinheiro, porque Judas ficava com a bolsa, então ele tirava dinheiro quando colocavam nela, né? Nos versículos seguintes vai dizer isso, em João 12. Então a fé de Judas era uma fé fingida. Judas não seguia Cristo por quem ele era. Judas não seguia Cristo porque ele tinha a mesma revelação, o mesmo discernimento e o mesmo entendimento que Pedro teve quando disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, Judas seguia e era discípulo de Cristo, né, por conta do que ele conseguiria obter. Então, meus irmãos, nós precisamos parar um pouco para pensar se nós, no tempo de hoje, no mundo de hoje, na vida de hoje, onde muitos ainda têm esse pensamento, esse entendimento de Judas, né? Não de trocar Cristo por dinheiro, mas de enxergar Cristo como um meio para um fim, né? Aqui Judas, ele não enxergava Jesus como centro. Judas não enxergava Jesus como Senhor e Salvador, como mestre, não. Judas enxergava Jesus como um meio para o fim. E qual era o fim que ele queria? Obter riquezas, obter dinheiro, obter bens materiais, né? Adquirir bens materiais na terra. E nós precisamos parar um pouco, né? Como Paulo diz, o homem examine cada um a si próprio. Nós precisamos, meus irmãos, parar para examinar a si próprio e ver se nós não estamos cometendo o mesmo erro que Judas, de enxergar a Jesus como um meio, de enxergar Jesus, né, como essa expressão que eu já usei muitas vezes, né, como um gênio da lâmpada, como muitas pessoas enxergam Jesus, né, enxergam Jesus só no pedir e dar-se-vos-á, e aí termina o relacionamento e a intimidade com Jesus, né. Nós precisamos ter essa cautela de examinar e ver se nós não estamos tendo essa fé fingida. E aqui nos versículos 14 ao 18, Jesus ele vai nos ensinando sobre uma fé sincera. E como é essa fé sincera que Jesus ensina aqui? Uma fé de nós termos humildade o suficiente de nos colocarmos em posição de servos para servir aqueles que necessitam, independente de quem seja. Como Jesus disse aqui, versículo 15 de João 13. Porque eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Então essa é uma fé sincera. Uma fé onde nós tenhamos humildade o suficiente para nos colocarmos em lugar de servo, para servir, para estar à disposição daqueles que necessitam. Por quê? Porque Jesus deu o exemplo. E como ele disse, né, no versículo 14... No versículo 16, na verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, e aquele que é enviado não é maior do que aquele que enviou. Então, por que
O que te faz pensar, o que nos faz pensar que se Jesus serviu, nós somos bons o suficiente, somos bons demais para não servir. Se Jesus se humilhou e perdoou aqueles que escarneceram contra ele, aqueles que humilharam a ele, aqueles que chicotearam a ele, né, dando a outra face, quem somos nós para pensar que nós somos bons demais para fazer isso? Que nós não precisamos fazer isso? Que nós não temos a necessidade de fazer isso? Por acaso nós somos maior do que aquele que nos ensinou o que devemos fazer? Por acaso nós somos mais santos e mais elevados do que aquele que elevou, né? Que se diminuiu para que o Pai o elevasse acima de todos? Não, meus irmãos. Nós devemos ter esse pensamento e examinar a nós próprios. Que tipo de fé nós temos exercido? A fé fingida, que vê Jesus Cristo somente como um meio, que recorre ao Senhor Jesus, que recorre a campanhas, a orações, a jejuns, a subidas de montes, somente quando quer adquirir saúde, somente quando quer adquirir restauração, somente quando quer adquirir libertação, somente quando quer adquirir provisão financeira, somente quando quer adquirir bens financeiros, causas na justiça resolvidas. Ou nós somos aqueles que recorrem a Jesus para agradecer, para adorar, para exaltar, para reconhecer que sem Ele nós não somos nada, para reconhecer que nós devemos ter humildade suficiente para servir aqueles que necessitam, né, de ajuda, de ver em nós o amor de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos parar para analisar que tipo de fé nós temos exercido até aqui, porque nós vivemos, né, em uma era em que muitas pessoas continuam enxergando Jesus como um meio para um fim. Muitas pessoas continuam enxergando Jesus, né, como um atendedor de pedidos. Muitas pessoas continuam acreditando que se fizerem tantos dias de jejum, Jesus é obrigado a dar o que elas estão pedindo. E não, Jesus não é obrigado a te dar nada, porque Jesus é rei, Jesus é soberano, Jesus é Senhor. Nós que somos obrigados a nos encaixar no molde de obediência e de serventia com excelência, aquilo que Ele nos mandar fazer. Porque quem é servo aqui somos nós, e não é Ele que serve às nossas vontades. Não é Ele que serve para atender os nossos desejos, não. Somos nós que devemos nos diminuir para que Ele cresça, para que nós venhamos a fazer a vontade dEle. E se Ele quiser, Ele vai atender aquilo que nós queremos, tá, meus irmãos? Eu vou dar aqui outro exemplo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, tá? Sobre a fé fingida. Aqui Jesus vai contar, Lucas 10, versículo 25. Jesus vai contar a parábola do samaritano, né? Um doutor da lei judaica, ele é um doutor da lei judaica, né? Ali da Torá, né? Nesse tempo era conhecida como a Torá, na tradição judaica, conhecedor de toda a escritura da época. Ele estava fingindo querer aprender mais sobre as escrituras com Jesus, mas na verdade ele estava buscando um motivo para acusar Jesus, né? E esse homem, por ser um doutor da lei judaica, né, ele conhece, muito provavelmente, irmãos, muito provavelmente, ele frequentava o Sinédrio e o templo aos sábados, né? Porque era ali a tradição judaica. Frequentar o Sinédrio, que era o conselho ali era o conselho da lei judaica. Provavelmente ele frequentava o Sinédrio para fazer as votações, para apresentar ali novas ideias, novas sugestões. E ia aos templos também. E também ensinava sobre a lei, né? Então, esse homem, ele era um religioso da época. Ele era um religioso, ele conhecia toda a Torá. Ele conhecia todo o Pentateuco, ele conhecia Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. Ele conhecia ali toda a Torá, conhecia os profetas, conhecia os livros poéticos, conhecia toda a lei, né? Todos os livros de Moisés, ele conhecia, ele tinha conhecimento, ele fazia um ensino ali, frequentava o Sinédrio, frequentava o templo, e esse homem era um religioso, né? Ele tinha ali o costume de viver o costume religioso, né? Ele vivia todo o rito
ali, né, de ir ao templo, de conhecer todas as escrituras, de conhecer, citar, falar todas as escrituras. Porém, ele vivia uma fé fingida. Por quê? Porque dentro dessa fé fingida, na inveja e no ego dele, né? O ego que ele adquiria ali nessa época, os conhecedores da lei, eles tinham muita fama no povo, né? Os sacerdotes, os mestres da lei, os rabinos ali, eles tinham muita fama entre o povo, e essa fama alimentava um ego que, na inveja dele, ele buscou uma oportunidade para acusar, né, a Jesus, que pregava a verdade com autoridade, mesmo sem ser doutor da lei reconhecido pelo Sinédrio da época, né? Então nós podemos ver aqui que o homem era religioso, porém vivia uma fé fingida, uma fé que ele procurava, né? Ele queria o quê? Prejudicar alguém, um homem inocente que pregava a verdade com autoridade. Meus irmãos, e quantas pessoas nós vemos até hoje, quantos conhecedores da palavra com diploma, com cursos de teologia, com faculdades de teologia, com seminários de teologia, nós vemos até hoje que se incomodam, né, que se iram e que ficam revoltados contra pessoas simples que pregam a verdade com autoridade. Ficam revoltados e indignados com pessoas que não têm faculdade de teologia, não têm curso de teologia, não têm seminário de teologia, mas que prega a verdade com autoridade, sem medo. Por quê? Porque, meus irmãos, quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Não adianta ser homem de muita letra, não adianta a gente adquirir muito conhecimento, né? Como Paulo diz nas cartas, crescei na graça e no conhecimento. Não adianta crescer só no conhecimento e não buscar o Espírito Santo, que dá o poder e a autoridade. Não adianta ser muito conhecedor das Escrituras e ser vazio do Espírito Santo, não carregar a presença, não carregar a unção de Deus. Não adianta. Aí se torna como esse homem aqui, né, de Lucas 10, versículo 25. Um homem invejoso, um homem com o ego inflado, um homem que só se preocupava com a fama e a imagem dele e buscava prejudicar quem estava ali simples, humilde e pregando a verdade, né, com autoridade. Lembrando que a autoridade vem de Deus, né? A autoridade, ela vem quando se busca o Espírito Santo de Deus. E eu vou ler aqui alguns versículos. Versículo 25 de Lucas 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás... Olha aqui, o homem vai citar o versículo da palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhece a palavra, mas ele não foi transformado pela palavra. Por quê? Porque ele não carrega uma fé sincera que deseja ser transformado pela palavra, não. Ele carrega uma fé fingida que deseja ser aplaudido e ovacionado pelo conhecimento que a palavra dá, né? Esse homem, ele não deseja ser transformado, ele não deseja crescer de glória em glória, ele não deseja se aprofundar na intimidade, na presença com Deus através da palavra, não. Ele deseja ser conhecido, ser convidado, ser aplaudido, né? Ser ovacionado pela fama que o conhecimento das Escrituras trazia nessa época, né? Então ele vai dizer aqui: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E no versículo 30 em diante, Jesus vai contar a parábola do samaritano, né? Recomendo que leiam essa parábola. É uma parábola muito, como todas as parábolas que Jesus contou, muito importante para a nossa vida, né? Jesus fala aqui como muitos religiosos são capazes de seguir, né? De seguir ali a lei de Moisés, né? De forma bem rigorosa e bem rígida, mas não eram capazes de demonstrar compaixão, misericórdia e serventia para os necessitados, para aqueles que precisavam, né? Jesus, ele vai nos contando aqui
que independente da etnia da pessoa, da situação financeira dela, independente da situação da pessoa, ela deve ser ajudada, né? E essa é uma parábola muito interessante. Então, nós podemos ver aqui que esse homem, ele vivia uma fé fingida, né? Vou dar outro exemplo aqui de Marcos, capítulo 12, versículos 12 aos 17. Em Marcos 12 vai falar sobre os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do Sinédrio que se aproximavam de Jesus para tentar criar ali uma maneira de prender Jesus, porque eles estavam profundamente incomodados com o ensino de Jesus, que era carregado de verdade, autoridade e, o mais importante de tudo, meus irmãos, humildade. Jesus vai dizer em Mateus, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Todos os ensinos do Senhor Jesus eram carregados de autoridade do céu, humildade e verdade, pois ele é a própria verdade. E no capítulo 12 de Marcos, versículo 12, diz assim: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola. E deixando, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem na alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver tamanha sabedoria do Senhor Jesus para responder mais uma tentativa dos religiosos da época de acusar ele. E o intuito aqui dos fariseus e dos herodianos aqui, que foram enviados pelos anciãos dos Sinédrios para tentar incriminar Jesus de um crime contra o Império Romano, né? Se Jesus se opusesse se opusesse a essa pergunta, né, a essa ideia de dar tributos a César, ele seria condenado de crime contra o Império Romano. Então ele seria preso e condenado, passaria ali pelo júri do Império Romano. E era isso que eles estavam buscando fazer. Ou seja, nós vemos aqui fariseus, homens religiosos, herodianos, homens que estudavam as escrituras, que ensinavam as escrituras, que seguiam, como eu falei aqui agora há pouco, seguiam todos os ritos rigorosamente da lei de Moisés. Eles faziam a purificação, eles comiam o pão de cevada, né? Eles seguiam todo o rito de purificação, todas as regulamentações que Deus deu a Moisés no livro de Deuteronômio e Levíticos, né? Eles seguiam rigorosamente toda a escritura, né? Mas podemos ver nessa conduta, nesse comportamento deles, que eles estavam com ira, com inveja, eles também viviam uma fé fingida. Uma fé carregada de inveja, uma fé carregada de rivalidade, uma rivalidade que o Senhor Jesus nunca alimentou. Era uma rivalidade deles contra Jesus, mas Jesus nunca retribuiu essa rivalidade. Pelo contrário, Jesus utilizava da sabedoria que o Pai deu a ele para sair dessas situações, né? Para se livrar dessas situações. E, meus irmãos, nós podemos ver aqui que até hoje, né, acontece, até hoje, até os dias de hoje, isso tem se repetido, esse comportamento. Por quê? Jesus, ele estava aqui pregando e ensinando, né, no versículo 12, no capítulo 12 de Marcos, a parábola dos vinhateiros. Ele estava pregando com humildade, autoridade, pregando a palavra com verdade, sem temor, né? Jesus era um homem humilde. Jesus era um homem, né, que ali ele era visto como
que veio de um lugar muito pobre, uma família muito pobre, uma cidade miserável, né, considerada aqui, tanto que as pessoas diziam que nada de bom poderia sair de Nazaré, e Jesus veio de Nazaré, né? E aqui nós podemos ver o tamanho incômodo dos fariseus, dos líderes religiosos da época, com um homem simples e humilde que tinha tamanha autoridade e propriedade para falar sobre o reino de Deus e as escrituras. E até hoje nós vemos. E esses homens aqui, meus irmãos, eles não estavam cumprindo a função deles, que era o quê? Eu vou falar bem claro aqui. Ao invés deles estarem se preocupando em ensinar a palavra, em levar a salvação, em ajudar os pecadores, em libertar quem estava cativo, né, em ajudar quem estava necessitando, eles estavam gastando o tempo deles se preocupando em tentar condenar, em tentar prender, em tentar assassinar, porque a intenção deles aqui era assassinar o Senhor Jesus. Eles estavam perdendo e dedicando o tempo deles, que deveria ser entregue na obra de Deus, para prejudicar para prejudicar quem estava fazendo a obra com sinceridade, amor e verdade. E quantas pessoas têm feito isso até hoje? Quantos líderes nós podemos ver? Quantos líderes, meus irmãos, nós podemos ver até hoje que se incomodam, que perseguem, que caluniam, que difamam, que apedrejam, que criam complô, que fazem oração contrária contra pregadores humildes, contra pregadores tímidos, né, contra pregadores humildes, simples, né, que não tem reconhecimento, que não tem curso, que não tem formação, que não tem diploma, mas que prega a palavra com propriedade, com verdade, com autoridade vinda do céu. Ao invés de estarem se dedicando na obra do Senhor, porque o Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus já disse, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e tendo isso em mente, todos deveriam se dedicar firmemente na seara, e não em ficar perseguindo, humilhando, difamando, caluniando, né, apedrejando quem está fazendo a obra do Senhor. Não, cada um deveria estar cumprindo a sua função dentro da seara, seja ela qual for. Meus irmãos, e quantas pessoas nós vemos que até hoje tem esse comportamento que os fariseus tinham contra Jesus, né? Querendo buscar ali, eles tentavam enredar o Senhor Jesus nas suas palavras. Eles faziam perguntas mal intencionadas, tentando enredar Jesus nas palavras dele, né? Para que com as palavras, com as respostas que Jesus desse, eles pudessem incriminar e condenar o Senhor Jesus. E é por isso que nós devemos vigiar e pedir essa mesma sabedoria para Deus, né? Então, meus irmãos, nós devemos também analisar, você aí, né, que faz parte dessa seara, né, que faz parte dessa grande obra, que tem a sua função, o seu chamado e o seu ministério, deve-se fazer essa autoanálise agora. Que tipo de fé você tem exercido? Por acaso você tem exercido uma fé que se dedica e que olha para a sua função, para o seu exercer dentro daquilo que Deus te chamou na grande seara? Ou você está exercendo uma fé de perseguir, caluniar, difamar, se irar e armar complô e apedrejar contra aqueles que estão tentando exercer a função dentro da obra de Deus também, né? Devemos ver porque, meus irmãos, a fé fingida não vai entrar no céu, tá? Quem exerce a fé fingida, Jesus vai dizer em Apocalipse, capítulo 22, que tudo aquilo que for enganoso, impuro, mentiroso, não herdará o reino de Deus. Então, aqueles que carregam uma fé fingida não herdarão o reino de Deus, e isso é muito sério. Nós, agora, ainda temos tempo de fazer essa autoanálise e parar para analisar se nós estamos vivendo uma fé fingida, uma fé que se incomoda, se ira, que quer prejudicar o irmão ou a irmã que está tentando exercer o chamado ali dentro da seara de Deus, ou se nós estamos vivendo ali uma fé fingida, uma fé interesseira, que só busca a Deus, que só clama Senhor, 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 para pedir, para conquistar, para subir, para alavancar, né? Se essa fé do pedir, pedir, dar-se-vos-á, ou se nós estamos professando aquela fé sincera que Jesus nos ensina, servindo com amor, vivendo com humildade, pregando a palavra com verdade, com autoridade, com simplicidade,
né? Devemos analisar agora, meus irmãos, que tipo de fé nós temos exercido, enquanto ainda temos tempo para analisar isso. Porque quando o Senhor Jesus voltar, não vamos ter tempo de analisar mais nada. O Senhor Jesus vai fazer a separação e vai chamar os benditos do meu Pai e o apartai-vos de mim, pois não vos conheço, né? Então nós devemos, meus irmãos, fazer essa análise o mais rápido possível, né? Se você está em dúvida em qual tipo de fé você tem carregado e professado dentro de si, faça um jejum e peça para Deus te mostrar, Senhor, fale com Deus, Senhor, eu não estou conseguindo identificar que tipo de fé eu tenho carregado. Eu não estou conseguindo identificar se eu só te busco quando quero adquirir uma coisa ou se a minha fé é sincera. Por favor, me mostre qual tipo de fé eu tenho carregado. Faça um jejum, peça ao Senhor te mostrar e Ele vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, se posicione em conserto. Se posicione e peça para o Espírito Santo te ajudar a professar uma fé sincera, a uma fé pura e a uma fé mansa. Uma fé que vai glorificar o nome do Senhor e agradar a Deus, tá? Eu vou finalizar aqui lendo Hebreus 11, que fala aqui sobre a fé. Hebreus 11, versículo 1 e 2, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora eu vou lá no versículo 32 de Hebreus 11, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas cavernas, covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, mesmo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Somente até aqui, meus irmãos. Aqui em Hebreus, né, o autor de Hebreus ele vai citar aqui homens e mulheres da fé, né, que passaram, que venceram vitórias, né, como ele disse, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram vitórias, apagou a força do fogo, fechou a boca do leão. Porém, o autor de Hebreus também vai dizer que homens e mulheres da fé, né, foram torturados, né, passaram por escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos, né, passaram frios. E aqui, meus irmãos, isso nos deixa muito claro algo que muitos hoje têm se enganado, que é o quê? Que a fé em Cristo só traz benefícios, que a fé em Cristo deixa a sua vida mil maravilhas e sua vida nunca mais terá nenhum problema. Isso é uma mentira, isso é um engano que muitos acreditam hoje. O autor de Hebreus vai dizer aqui que homens e mulheres da fé, e nós podemos ver, Isaías foi cerrado, o profeta Isaías,
um dos profetas mais conhecidos, que profetizou durante anos. O profeta Isaías começou o seu ministério como profeta quando ele era jovem, e ele terminou idoso. O ministério dele durou mais de 30 anos, né? O profeta Isaías, Jeremias foi jogado dentro de calabouço, de cisterna, foi apedrejado, tramaram a morte dele. Isaías foi cerrado ao meio. Paulo tomou não sei quantas chicotadas, açoites, passou fome, passou frio, né? Foi preso, ficou mais de 2 anos sendo transferido de prisão entre prisão, de Roma, Itália, né? E ali, e várias outras prisões ali, né? Então, homens e mulheres de Deus, pela fé, também passaram por provações, também passaram por dificuldades, mas o que nós devemos ter em mente é a promessa que o Senhor Jesus nos fez, é a palavra que o Senhor Jesus nos dá, né? Tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então, no mundo nós teremos aflições, sim. No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E ele está conosco, né? Então, se Jesus venceu o mundo, ele vai nos dar força, ele vai nos dar o livramento, né? Mesmo em meio à aflição, à perseguição, às afrontas do inimigo, o Senhor vai nos dar força, vai nos dar proteção, vai nos dar renovo, vai nos fortalecer. Então, meus irmãos, não fiquem pensando que a fé em Jesus Cristo vai te isentar de sofrimento, porque não vai. Isso é uma mentira e isso é uma ilusão. Isso é um engano criado por essa fé fingida materialista que nós vemos hoje em dia, né? Essa fé que só prega bênção, essa fé de hoje em dia que só prega prosperidade, que só prega Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai te fazer, Deus vai levantar, Deus vai te colocar, Deus vai te entregar, Deus vai te não sei o quê, né? E não fala que vai vir tormento, vai vir perseguição. Jesus vai falar na parábola de Lucas 11, se eu não me engano, né? A parábola do homem que construiu a casa na rocha e a casa na areia. Jesus vai dizer que quando vier a tempestade, se a sua casa estiver firme na rocha, que é Cristo, ela não vai despedaçar, ela não vai desmoronar. Mas se a tua casa estiver firmada na areia, né, que é o quê? No que você acha que é certo, no que a sua cabecinha pensa que é bom para você, mas na verdade não é, porque a palavra do Senhor vai dizer o quê? O coração do homem faz planos, mas é o Senhor que conhece, né? Há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas no final conduz à morte. Então a nossa cabecinha enganosa, o nosso coração enganoso, acredita que tem algumas decisões, tem algumas ações, tem algumas maneiras de viver que é bom pra gente, mas isso é o quê? É construir a casa na areia. E Jesus, ele vai trazer, né? Vai dizer que quando vier a tempestade, quando vier o vento forte, se a sua casa estiver na areia, ela vai desmoronar. Mas se a sua casa estiver na rocha, que é que? Cristo e a palavra da verdade. Pode vir tempestade, tufão, granizo, tornado, furacão e a casa não vai desmoronar, né? Então, meus irmãos, não é se vier a tempestade, não é quando vier. As aflições do mundo, as aflições da vida são uma certeza, tá? Então a fé em Jesus Cristo não te isenta de passar por provação. A fé de Jesus Cristo, né, aceitar Jesus, não vai transformar sua vida num estalo de dedos em tudo maravilhoso, tudo perfeito, nunca mais vou sofrer, nunca mais vou ser perseguido, nunca mais vão se levantar contra mim, nunca mais vou ter problema, nunca mais vou ter dor de cabeça, nunca mais vou ter problema de saúde. Não, meus irmãos, vamos ter aflições. Paulo foi preso, foi humilhado, foi chicoteado. Jesus, então, nem se fala, meus irmãos. Tiago foi fervido em panela. Filipe morreu pela espada. Uns foram fervidos, outros discípulos foram fervidos em água escaldante para serem assassinados, né? Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi apedrejado. Jeremias foi jogado na cisterna. Jeremias teve os próprios amigos de Jeremias conspiraram a morte dele. Jeremias vai dizer isso, né? No livro dele. Então, não isenta, né? A fé em Jesus Cristo não te isenta de sofrer. Isso é uma crença de uma fé fingida. A fé sincera carrega a ciência e a certeza de que
No mundo teremos aflições, mas Jesus estará sempre conosco. E como o Senhor diz, né, no livro de Isaías, operando eu, quem impedirá? Não há quem possa fazer escapar de minhas mãos. Meus irmãos, nós vamos ficar desanimados e com medo de provação, de aflição, de perseguição por causa de quê? Se o Senhor Deus já falou que operando ele ninguém impedirá, vai ter perseguição? Vai ter privações? Vão ter problemas de saúde? Vão ter, é claro. A gente não é super-homem, a gente não é de aço, né? Nós ainda não fomos glorificados. Só quando nós formos glorificados e estivermos na glória com o Senhor Jesus, aí sim não vai ter fome, nem choro, nem pranto, nem tristeza, nem doença, nem enfermidade, nem nada de ruim. Mas aqui na terra tem, tá, meus irmãos? E aqui vai dizer, né, aqui o autor de Hebreus, ele vai dar uma chave aqui pra gente conseguir manter a nossa fé sincera. E que chave é essa? Hebreus 12, versículo 2, ele vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está nos dizendo aqui que a única forma da gente manter essa fé sincera, a única forma de nós conseguirmos caminhar com sinceridade na fé em Jesus Cristo é olhando para Jesus. Não é olhando para problema, não é olhando para quem está te perseguindo, não é olhando para os homens na terra, não é olhando para ministério, para se a igreja está cheia, está vazia, se tem 3 membros, se tem 5 membros, se não tem nenhum membro. É olhando para Jesus. Por quê? Porque ele é autor e consumador da nossa fé. E ele vai dizer aqui, ele vai dar o exemplo de Cristo. Jesus, aqui ele vai dizer, né, pela maravilha que estava proposta a ele. E que maravilha era essa? Receber a coroa, né, se assentar à destra para reinar como rei, à destra do trono de Deus, né? Ter o nome dele exaltado e ser rei dos reis, senhor dos senhores, juiz dos juízes. Então os olhos de Cristo na terra, enquanto Jesus estava aqui na terra, os olhos dele estavam fixos na recompensa e não na aflição que ele ia passar. Jesus não estava olhando para as humilhações, para os cuspes que ele estava recebendo, para os açoites que eles estavam recebendo, para todas as vezes que os fariseus tentavam pegar ele, né, para matar ele, para acusar ele. Não. Jesus estava olhando para o quê? Eu vou cumprir o propósito que meu Pai me enviou para cumprir. Porque meu Pai vai me exaltar, o meu nome será sobre todo nome, eu serei rei dos reis, eu vou me assentar e vou reinar à direita do meu Pai na eternidade, de eternidade em eternidade, de geração em geração. Meu Pai me dará o domínio sobre terra e céus e eu reinarei junto com ele. Então Jesus não estava olhando para as circunstâncias terrenas, Jesus estava olhando para aquilo que foi prometido nas regiões celestiais. Jesus estava olhando para aquilo que foi prometido, né, na eternidade, né? Então Jesus estava olhando o quê? Para o céu, para o Pai, mantendo os olhos fixos na promessa, né, no prêmio, como Paulo vai dizer, né, no prêmio, na recompensa. E assim nós também devemos ser, meus irmãos. Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E qual é a nossa recompensa? Qual é o nosso galardão? Jesus vai dizer em Apocalipse que aquele que se mantiver fiel e resistir e persistir, permanecer fiel até o fim, o Senhor vai dar a coroa da vitória, né? Nós seremos chamados benditos do meu Pai, vamos reinar com o Senhor Jesus, né? Vamos para a glória com o Senhor Jesus, habitar, né, no céu, na nova Jerusalém que o Senhor tem para nós. Então, meus irmãos, não olhe para as dores, tá? Olhe para Cristo, veja Cristo, tá? Não olhe as afrontas, as circunstâncias terrenas, mas vamos começar a viver essa fé sincera, de olhar para Cristo, tá? Não para olhar quantas pessoas estão te vendo pregar, quem está te vendo cantar, quantas pessoas estão gostando ou desgostando, se você está louvando bem ou não, mas olhar para Cristo e fazer aquilo que Ele te mandar fazer, tá, meus irmãos? Então, que essa palavra possa permanecer em nossos corações,
Que o Senhor venha ministrar em nossos corações através dessa palavra e que nessa noite, nesse dia, nós venhamos a analisar, tá? Que tipo de fé nós temos exercidos. Se lembrando e tendo em mente que nada do que é falso, fingido, enganoso ou mentiroso herdará o reino de Deus, tá? Mas tudo aquilo que for puro, sincero, verdadeiro e perfeito aos olhos de Deus entrará e habitará com o Senhor Jesus naquele grande dia. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e a paz de Jesus.